Bom dia, gente. Eu sou o Jorge, tá? Nós estamos aqui no primeiro dia de oficinas de percussão ritmista do projeto Apresentação do Marreco em Defesa do Clima, tá? Que foi selecionado no edital Não Deixa o Samba Morrer 2026, da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, tá? E aí, nesse primeiro dia de oficinas, tá? Eu vou começar fazendo uma palestra para vocês sobre a história do samba. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, em 1500, tá? Naquela época não existia ainda música brasileira. A música que era tocada aqui era música portuguesa, tá? E quando os africanos começaram a chegar, em 1531, o primeiro navio negreiro chegou em 1531, os africanos trouxeram ritmos africanos, né? O ritmo do lundu, tá? Era uma batucada que era feita por eles, mas também não era brasileira, era africano, tá? Para surgir uma música brasileira, para que se crie uma música brasileira, é preciso que haja povão, né? Nós estamos falando de música popular, então música popular depende de uma manifestação do povo, tá? E essa manifestação acontece quando existe uma certa quantidade de gente morando junta na cidade, uma população um pouco maior nas cidades. E de 1500 até 1700, mais ou menos, tá? Dos primeiros 200 anos, tá? Desde a chegada dos portugueses, as cidades eram muito pequenas, eram um pouco mais que vilas, era só para escoar a produção agrícola brasileira, né, nos portos, né, as cidades eram portos. Tá? As cidades começaram a crescer a partir de 1700, quando várias fazendas foram desativadas no estado do Rio e na Bahia. Tá? As fazendas de café desativadas no estado do Rio, né, os trabalhadores dessas fazendas, que eram os escravos de origem africana, foram trazidos para a cidade do Rio de Janeiro. Isso fez a cidade do Rio de Janeiro crescer muito em população nessa época. E da mesma forma, as fazendas desativadas na Bahia, os trabalhadores de lá foram para Salvador. Vale lembrar que nessa época Salvador era a capital do Brasil, tá? Salvador foi a capital do Brasil até 1763, tá? Então, o Rio de Janeiro e Salvador passaram a ser as duas maiores cidades do Brasil. No censo de 1708, se não me engano, o Rio de Janeiro tinha 20 mil habitantes, Salvador tinha 8 mil. Eram as duas maiores cidades. A gente pode pensar, puxa, menores que Itaguaí é hoje. Mas já era suficiente, já era uma quantidade de pessoas suficiente para criar um gênero musical. E, de fato, o primeiro gênero musical brasileiro foi criado em 1750, mais ou menos, na metade do século XVIII, por um mestiço, né, um filho de português, pai português e mãe africana, tá, chamado Domingos Caldas Barbosa, tá, que foi a modinha. Tá? Aí ainda foi muito parecido com a música portuguesa. Ele se inspirou na música portuguesa, mas ele criou uma música brasileira um pouquinho diferente do que era a moda portuguesa. Aí eu vou botar para tocar para vocês uma modinha para vocês verem como é que é. Então, essa foi a modinha. A modinha, apesar de ser parecida com a moda portuguesa, ela tinha versos mais curtos e tinha uma linguagem mais popular. Essa coisa de sou infeliz, sou desgraçado, isso não rolava na moda portuguesa. Isso era coisa bem brasileira mesmo. Tá? Nessa mesma época, tá, no século XVIII, os escravos africanos já faziam uma batucada africana na senzala, que era o lundu. Tá? E quando eles vieram para a cidade, eles
eles introduziram instrumentos de harmonia portuguesa nessa batucada africana, tá? E aí eles criaram o lundu canção, tá? Eles tinham umas rodas de lundu, tá? Muito parecido com as rodas de samba de hoje em dia, que era chamado na época de música de barbeiro, porque muitos desses escravos africanos que vieram da fazenda para a cidade, eles trabalhavam na cidade como barbeiros, tá? Então, aquela ali é a música de barbeiro. E aí foi criado o lundu canção, mais ou menos em 1780, e foi mais ou menos a mesma época que chegou ao Brasil o cavaquinho, o instrumento cavaquinho, tá? O cavaquinho anterior ao violão, tá? Antes, na modinha, né, o instrumento que era usado era a viola portuguesa. No lundu canção já entra o cavaquinho, tá? Então eu vou botar para tocar para vocês um lundu canção que vocês já vão ver que já é bem mais parecido com samba. A saia da Carolina me custou 5.000 réis, levantando lá da saia que eu tô mais que prisão, isso é bom, 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 isso é bom. Levanta no lá da saia, não deixa a saia rachar, que a saia custou dinheiro, custa caminhar, isso é bom, 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 isso é bom. Então veja só, a modinha, apesar de ter sido criada por um mestiço, ela ainda era muito inspirada na música portuguesa. O lundu já é uma mistura cultural, ele já tem a harmonia portuguesa e a batucada africana, então já é um produto bem brasileiro mesmo, bem misturado. No século XVIII foi isso. No início do século XIX, chega ao Brasil a família real portuguesa, Dom João VI, fugindo do Napoleão. E aí trazem para o Brasil toda a corte de Portugal e começam a fazer, no bairro de São Cristóvão, no Rio, os bailes da corte. E nesses bailes, o que se tocava? Se tocava principalmente música europeia, valsa, polca, mazurca, o shot, e principalmente valsa. Valsa era a música mais tocada nos bailes. E o povão ouvia essa valsa, tá? Porque ele trabalhava nos bailes. Ele não era convidado para os bailes dos nobres, mas ele trabalhava. Trabalhava na cozinha, trabalhava servindo como garçom, trabalhava de motorista de carruagem na época, né? Trabalhava de arauto, que é aquele cara que anuncia qual é o nobre que está chegando. Então, eles gostavam da valsa e depois queriam tocar essa valsa na roda de lundu. Só que não encaixava, porque a valsa tem um compasso ternário, tá? Que é de 3 tempos, tá? E o lundu é o compasso binário africano. Eu vou mostrar para vocês primeiro uma valsa, tá? Para ver como é que é o compasso ternário. Vamos lá. Percebe que é 3 tempos? Não, a valsa é 3 tempos. A valsa não é brasileira, tá? Essa valsa aqui eu botei para tocar, inclusive é austríaca, tá? Mas eu botei para tocar só porque ela foi inspiração para a criação do terceiro gênero brasileiro, que foi o chorinho. Nessa tentativa do pessoal da roda de lundu de tocar melodia da valsa no compasso binário do lundu, nos 2 tempos, no compasso de 2 tempos do lundu, acabaram criando o chorinho. Então agora eu vou botar um chorinho para tocar, tá?
melodia, ela até lembra um pouco as melodias das valsas, mas o ritmo já é bem mais africano, bem mais parecido com o ritmo do samba. Bom, o choro ficou uma coisa tão popular que ele passou a ser tocado nos salões, nas festas, tá? E o povo que frequentava essas festas eram festas populares, né? Era um povo mais humilde, de classe média baixa, né? Eram funcionários dos Correios, né? E esse povo queria dançar. E o choro não é muito dançante. Então, no final do século XIX, né, por volta de 1880, começa a surgir uma nova versão do choro, que é o choro amachichado, tá? Que permitia dançar a dança do machixe, também muitas vezes também chamada de dança da umbigada, tá? Eu vou botar agora um choro amachichado para vocês verem que é mais dançante. Aí a gente chega agora ao final do século XIX e o carnaval começa a se tornar uma festa popular, tá? O carnaval antigo, herdado de Portugal, que era o intrudo, era uma festa mais bagunçada, as pessoas jogavam farinha umas nas outras. Quando o pessoal amante do choro começa a se aproximar do carnaval, o carnaval se torna uma festa mais ordeira, tá? E aí foi justamente uma musicista, né, uma música mulher, né, que tocava choro, tá, que criou a primeira marchinha de carnaval, tá, no finalzinho do século XIX. Em 1899 ela criou o Abre Alas, que foi a primeira marchinha de carnaval. Vou botar o Abre Alas para vocês. Vê que já tem uma pegada de percussão parecida com a do carnaval de hoje, né? Então a gente chegou agora ao início do século XX e nós temos no Rio de Janeiro duas vertentes musicais. Nós temos a vertente do choro amachichado, que é o choro para quem queria dançar nas festas, né? E nós temos a vertente da marchinha de carnaval, que era uma música para sambar no carnaval. E aí estão criadas as condições para surgir o samba, finalmente, tá? E aí o samba surge nessas duas vertentes, tá? De um lado, o pessoal que tocava o choro amachichado cria o samba amachichado, tá? De outro lado, o pessoal que brincava o carnaval com as marchinhas cria um samba mais parecido com o samba enredo de hoje em dia, tá? Então foi chamado na época de samba para dançar,
que é o amachichado, e samba para sambar, que é o samba de carnaval. Eu vou botar primeiro um samba amachichado, tá? Um samba para dançar. Esse samba foi o primeiro samba registrado pelo telefone de Donga e Mauro Ribeiro. Diz com alegria, não se questione para se brincar. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar. Diz com alegria. É de 1916 esse samba. Já tem mais de 100 anos. Agora eu vou dar uma paradinha nesse e botar um samba para sambar. Esse foi o samba enredo da Mangueira, do Carnaval da Mangueira de 1936. Naquela época o carnaval era bem mais lento. Não fui feliz, o destino não quis o meu primeiro amor. Morreu como a flor, ainda então, deixa os fios que dilaceram meu coração. Não quero mais amar ninguém. Nessa gravação quem está cantando é o Cartola, que é um dos autores do samba. Cartola da Mangueira. Semente de amor sei que sou desde nascença, mas sem ter vindo fulgores a minha sentença. Tentei pela primeira vez esse sonho vibrar. Foi beijo que nasceu e morreu sem se chegar a dar. Não quero mais, não quero mais amar ninguém. Não fui feliz, o destino não quis o meu primeiro amor. Gente, o objetivo da palestra era esse, era mostrar para vocês como que evoluiu a criação, né, a composição musical popular brasileira, desde que começou, né, em 1750 com a modinha, até chegar no samba no início do século XX. Tá? Agora, vamos para a oficina para a gente praticar um pouquinho de samba.
Obrigada.